Olá pessoal, meu nome é Luciane Falcão e para as dicas de português de hoje eu irei apresentar sobre pronomes possessivos e demonstrativos. Pronomes possessivos são palavras que, ao indicar a pessoa gramatical, que é o possuidor, acrescentam a ela a ideia de posse de algo, que vai ser a coisa possuída. Por exemplo, este celular é meu. Para a primeira pessoa do singular, utilizamos meu, minha, meus, minhas. Para a segunda pessoa do singular, que é tu, utilizamos teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, ele, seu, seus, sua, suas. Primeira pessoa do plural, nós, nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda pessoa do plural, vós, vossa, vosso, vossos, vossas. E terceira pessoa do plural, eles, seu, sua, seus, suas. Os pronomes possessivos concordam em gênero e número com a coisa possuída e em pessoa com o possuidor. Por exemplo, comprei meus óculos. Utilizamos meus porque, primeiro, o possuidor sou eu, então a primeira pessoa do singular, então vamos utilizar meu. E está no plural porque está concordando com a coisa possuída, que é óculos, e óculos é um substantivo no plural. Temos algumas observações. Existem casos em que o pronome possessivo não exprime propriamente a ideia de posse. Ele pode ser utilizado para indicar aproximação, afeto, respeito e ofensa. Por exemplo, aquele museu deve ter seus 100 anos. Está fazendo uma aproximação, pois não se sabe quantos anos exatamente ele tem. E temos meu caro amigo, que bom te ver, que está dando a ideia de afeto. Temos também que, quando é referido a mais de um substantivo, o possessivo concorda com o mais próximo. Por exemplo, eles trouxeram suas canetas e cadernos. Então aqui, suas está no feminino, em gênero, porque está concordando com canetas e não com cadernos. Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos átonos que vimos na dica anterior de português, você pode acessar vendo a playlist que está no canal do PET. Eles podem assumir valor de possessivo. Vou seguir-lhes os passos, que pode também ser vou seguir seus passos. E os pronomes demonstrativos agora. Os pronomes demonstrativos são utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação às outras ou ao contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso. Eu quero aquela bicicleta. Então, aquela é o pronome demonstrativo. Aqui temos no espaço, que quando está próximo, e quando o tempo também é presente, podemos usar este, estes, esta, estas ou isto. Quando está pouco distante, passado ou um futuro próximo, esse, esses, essa, essas e isso. Ou quando está distante ou um passado remoto, ou seja, é algo que aconteceu há muito tempo atrás. Aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Na questão do espaço, também podemos pensar quando se está próximo de quem fala, utilizamos estes, esta, estas ou isto. Quando está próximo para quem se fala, utilizamos esse, essa e isso. E quando está distante das duas pessoas, utilizamos aquele, aquela, aquilo. Aqui a gente tem alguns exemplos. Quando está próximo ou no presente, estas flores são para você. Quando está pouco distante ou no passado ou é um futuro próximo, isso aqui foi uma festa. E quando está distante ou um passado remoto, aquela sim era uma boa época.
Ocasionalmente, algumas palavras podem assumir o valor de pronome demonstrativo. Isso acontece quando elas podem ser substituídas por esses pronomes. Isso ocorre quando a gente utiliza o, os e as. Não ouvi que dissestes. A gente pode substituir por não ouvi aquilo que dissestes. Também ocorre com semelhante ou semelhantes. Não compre semelhante livro. Podemos substituir por não compre aquele livro. E acontece com tal e tais. Tal era a solução do problema, que a gente pode substituir por essa era a solução para o problema. Agora, para mesmo, mesma e próprio, elas são denominadas demonstrativos de reforço na medida em que têm o mesmo sentido de idêntico e pessoa. Então, aqui temos você faz sempre a mesma coisa. Ou os próprios alunos resolveram o problema. Bom, para os exercícios. Primeiro exercício. Classifique os pronomes destacados abaixo em pronome possessivo ou demonstrativo. Primeira frase. Ele próprio conferiu os documentos. 2. Leva as tuas coisas. 3. Seu irresponsável. Você podia ter morrido. 4. Ganhei este chocolate. 5. Guardei meus relatórios na pasta. 6. Não alcanço aqueles livros. Tenho de pedir ajuda a alguém mais alto. Pause o vídeo e tente responder esse exercício. Bom, aqui está a resposta. Primeira frase é um pronome demonstrativo, por causa do próprio, que ele está dando o sentido de pessoa ou idêntico. O segundo é um pronome possessivo, por estar dando a ideia de posse, leva as tuas coisas. 3. Também é um pronome possessivo, ele não está dando ideia de posse, mas está fazendo uma ofensa, está indicando uma ofensa. A 4 também é um pronome demonstrativo. A 5 é um pronome possessivo, está dando ideia de posse. E a 6 também é um pronome demonstrativo. Segundo exercício. Complete as frases abaixo com os pronomes demonstrativos adequados. Você pode me explicar o que significa taranã aqui? Taranã, rua fica aí perto? Taranã, mochilas que estão lá fora são de vocês? Acabo de chegar ensopada. Será que não vai parar de chover? Taranã, tarde? Pause mais uma vez, tentem responder. Aqui estão as respostas do segundo exercício. Você pode me explicar o que significa isto aqui? É um pronome demonstrativo que é invariável. Essa rua fica aí perto. A gente utilizou essa, pois a gente, se você perceber na frase, tem o aí, que dá a ideia que a rua está perto da pessoa para quem se fala. Então, por isso que foi utilizado o essa. Aquelas mochilas que estão lá fora são de vocês. Na frase dá para ver que as mochilas estão longe das duas pessoas, tanto de quem está falando quanto para quem está falando. Então, utilizamos aquelas. E acaba de chegar ensopada. Será que vai parar de chover esta tarde? Essa frase está no presente, então utilizamos esta. E o terceiro exercício, dentre as frases abaixo, marca aquela em que há uso do pronome possessivo. Primeira, pegou os processos com ele. 2. Você precisa aprender as novas regras. 3. A mãe chegou ontem de Londrina. 4. Nossa família veio assim que soube. Essa tá bem fácil, dá para responder em 2 segundos. Então, a única que realmente tem um pronome possessivo é a 4, que é a nossa família. Tá dando aí a ideia de posse. Aqui temos as referências, que eu também vou deixar na descrição do vídeo.
E é isso, obrigada. Até mais.